Pessoal, então, boa noite a todos. Todos estão conseguindo me ouvir? Meu áudio está bom? Se puder dar um joinha aí. Só para ter certeza. Tá bom. Show. Beleza. Bom, pessoal, então, nessa semana aqui, nossa nova semana, a gente continua ainda um pouco no dimensionamento de blocos sobre stacks, certo? Então, eu preferi continuar essa matéria e dei o conteúdo de blocos sobre 4 stacks, certo? Eu só consegui disponibilizar o vídeo há pouco porque, como a gente está na semana de correções de trabalho, então o tempo está bem curto aqui e acabei disponibilizando agora há pouco os videoaulas, mas aí, se não me engano, às 6h20 já estava disponível, vocês já conseguiram já acessar, beleza? Bom, mas se vocês olharem lá o conteúdo, ele é bem parecido com o dimensionamento de bloco de 3 stacks, de 2, é a mesma análise de biela, o que muda é só o formato geométrico do bloco, certo? Então, aquelas distâncias para a formação daquele triângulo, a obtenção da altura útil, a única coisa que vai mudar é aquelas distâncias geométricas, mas o princípio do dimensionamento ele é o mesmo, certo? E também muda um pouquinho ali o cálculo das armaduras, as armaduras complementares, né? As armaduras principais continuam na direção das estacas, o que muda é aquelas armaduras complementares, a de suspensão e a armadura lateral. No vídeo eu fiz uma ediçãozinha, como ficou um tempo um pouco curto para poder fazer esse vídeo, por causa da correção dos trabalhos, acabou que tinha um conteúdo errado ali na parte da armadura N3. Só já respondo, né? Ficou uma parte errada ali naquela parte da armadura N3. Então, o que eu fiz? Eu editei no vídeo e falei, desconsiderar essa parte aqui para vocês assistirem isso na execução do exercício. Então, eu expliquei essa parte da matéria lá no exercício, a parte de armadura lateral. Então, aquele linkzinho é para desconsiderar aquela parte que até o textinho tampa. E para ver a armadura lateral, que é a armadura N3, aí vocês conseguem assistir isso no final do exercício, que eu explico realmente o cálculo e a gente calcula em detalhe a armadura lá. Ok? Bom, aquela lista que eu coloquei para vocês lá no portal, né, é só para estudar mesmo, ela não é avaliativa. O trabalho avaliativo, eu estou terminando de montar ele e devo colocar hoje ainda à noite, depois da nossa videoconferência, eu estou finalizando ele para poder botar para vocês. Ele vai ser o mesmo formato desse primeiro trabalho, logicamente com um pouco menos de trabalho, certo? E o que acontece? A base desse trabalho é a mesma base que vocês tiveram nesse primeiro trabalho. Então, toda a parte mais complicada de levantamento de carga vocês já fizeram. Então, vocês vão aproveitar muito desse conhecimento que vocês tiveram nesse primeiro trabalho e o que vai mudar mesmo é a aplicação do dimensionamento dos blocos, que é a matéria do nosso segundo bimestre. Então, mas aquela lista que está lá é só para exercitar mesmo. O trabalho ainda eu vou colocar para vocês. Ok? Bom, pessoal, além disso, eu queria dar os parabéns aqui para vocês. Estive aí, eu falei, na hora de começar a corrigir os trabalhos, eu falei assim, vamos ver o que eu vou ver aqui. E fiquei muito feliz com o resultado. Muitos grupos entregaram um trabalho com um bom nível de detalhamento. Logicamente, tinha algumas, vamos dizer assim, alguns detalhes, mas são detalhes normais, principalmente porque é um primeiro trabalho que vocês estão fazendo a parte de desenho. Mas a gente teve logicamente teve uns grupos que não foram tão bem, mas teve um grande número de grupos que fez um trabalho bem feito, principalmente na parte de detalhamento. Então, eu queria parabenizar aí os grupos, certo? Na parte de memória assistiva, houve algum... Cortou, professor. Estou recebendo um aviso do Zoom aqui o tempo todo. Alô? Ué, tá funcionando. O Zoom tá batendo aqui o tempo todo falando que tá dando problema. Mas o que eu decidi? Nesse momentozinho, antes de tirar as dúvidas da nossa matéria nova, eu vou abrir aqui alguns trabalhos. Estou abrindo alguns trabalhos da outra turma para não ter muito conflito, de saber se foi bem ou foi mal. Mas mostrando o que é o trabalho para as pessoas que não tiveram alguma dificuldade ou acabaram não conseguindo, vamos supor, entender o trabalho. Eu vou abrir aqui alguns trabalhos que foram bem e vou apontar o que foi bom e também mostrar alguns detalhes que foram errados.
Muitos desses detalhezinhos que eu vou apontar aqui tiveram em quase todos os trabalhos, mas eu não descontei ponto nessa primeira parte. Porque como é um trabalho novo, ele envolveu muito conhecimento técnico e também a parte de desenho, de detalhamento, essas partes principalmente de detalhamento e desenho, eu não descontei ponto, mas eu vou apontar para vocês aqui uma grande parte. Só pegar aí minha colinha, só um minutinho. Voltei. Bom, eu vou abrir aqui uns trabalhos, deixa eu preparar aqui, para mostrar para vocês como que eles ficaram. Todos conseguindo ver a tela aqui, certinho? Beleza. Eu vou até abrir aqui num outro programa. Cadê? Microsoft Edge. Show. Bom, pessoal, esse aqui é um trabalho até aqui da turma de vocês. Vou dar os parabéns aqui. Trabalho do Grupo 1, Bruno Costa, Anderson William, Fernando Rodrigues, Aline Liro, Leandro Lima, Laison Zaquer, Pedro Igor e Iago Poubel. Bom, pessoal, o trabalho de vocês está bem detalhado, bem especificado. Alguns erros que muitos grupos cometeram. Calma, baixa a bola um pouco aí, Leandro, que agora eu vou apontar os erros. Mas, brincadeira. Você foi um dos poucos grupos, muitos grupos tiveram o erro de não cotar o limite do terreno em relação aos eixos. Vamos lembrar aqui, pessoal, que os eixos eles servem justamente para você conseguir colocar os pilares no terreno. Então, se eu não tiver nenhuma cota referenciada com o terreno nos eixos, eu não vou conseguir locar nunca a minha obra, certo? Então, essa cota aqui de eixo ao limite do terreno é importantíssima para a gente conseguir executar uma edificação. Então, teve muitos grupos aí que não fizeram essa cota aqui, não jogaram os eixos de fora a fora para cotar em relação ao limite do terreno, beleza? Mas isso não aconteceu nesse grupo aqui fez corretamente. Um detalhezinho aqui que ficou um pouco falho nesse projeto, mas é normal, justamente porque foi um início aqui de projeto. Tamanho de letra. A letra está muito pequenininha. Ó. Muitos grupos fizeram isso. Olha o tamanho. Para a gente conseguir enxergar aqui, a gente tem que dar um zoom bem próximo, certo? Eu vi que muita gente utilizou escala 1 para 100. Aqui no caso ficou na 1 para 50. Então, quando tem possibilidade de aumentar essa letra aqui, o ideal é que a gente faça isso, certo? Então, as letras muito pequenininhas, se a gente olhar aqui, ó, carga de pilar também fora do alinhamento do pilar, geralmente é bom colocar ele bem próximo aqui. Então, por exemplo, se for fazer um pilar, deixa eu diminuir o tamanho da minha letra. Então, geralmente, nomenclatura, vai ter aqui o pilar P2, as suas dimensões, e a carga já vem logo aqui abaixo, certo? Para facilitar aqui a gente conseguir enxergar as informações referentes a esse pilar, beleza? Bom, na verdade aqui na planta a letra está pequenininha, mas é em questão de escala, porque a prancha, se eu não me engano, que vocês usaram é a 0 aqui, ou é a 1. Acho que não, deve ser a 1. Mas, por exemplo, aqui na armação que está o maior ponto, foi até onde eu apontei aqui no trabalho de vocês. Ó. Se vocês olharem a cota está com o tamanho de letra. Olha o tamanho da letra das armaduras. Está muito pequeno em relação às cotas, certo?
Então, aqui o ideal é sempre que a gente tenha um padrão. O padrão mínimo de tamanho de letra para projeto é 0,2, certo? A gente pode até adotar um 0,17, mas 0,2 é o ideal para a gente conseguir enxergar. Então, ó, se olharem aqui, ó, cota com relação às armaduras. Está bem pequenininho. Provavelmente, pode ser que essa armadura seja com o texto correto, com o tamanho de linha correto, porque depende do tamanho da planta. Mas como a cota está muito fora de escala, então pode ser, a gente consegue enxergar essa diferença. Fica aqui um erro a princípio de detalhamento, certo? A gente não consegue saber qual que está certo, se é a cota ou se é as armaduras. Mas em relação, esse foi o único ponto. Provavelmente aqui, ó, o erro está na cota, porque se a gente olhar aqui a prancha, o tamanho de letra está compatível com o tamanho das armaduras. Provavelmente é a cota que está fora de escala, certo? Mas no restante, ó, a apresentação está bem feita, nome da sapata, suas dimensões, a escala do desenho, certo? As cotas, tudo bem detalhado, mostrando as armaduras. Essa prancha aqui ficou muito boa também, porque o ideal é sempre que a gente consiga preencher uma prancha, a prancha de forma total. Geralmente, quando a gente trabalha com prancha 1, vamos botar um custo de impressão de prancha 1, o mais barato, R$ 4,50, R$ 5. Então, quanto mais a gente esse aproveitamento de folha é muito bom para a gente economizar nesses custos de impressão. Porque, geralmente, a gente imprime mais de uma prancha, geralmente duas, numa obra, duas pranchas, uma para o escritório e uma para a obra. Então, o ideal é que a gente reduza o número de pranchas. E esse aproveitamento aqui mostra isso para a gente, certo? Aqui tem bastante espaço livre que poderia caber mais alguma coisa, mas como a gente viu que esse aqui está bem aproveitado, aqui não tinha como, vamos dizer assim, aproveitar mais do que isso. Então, está bem aproveitado aqui. Também nas pranchas de forma e nas pranchas de locação, certo? Bom, então está um trabalho bem apresentado. Acho que a gente faltou os cortes aqui, nas duas direções, mas como eu não especifiquei isso no trabalho, eu não descontei ponto de corte, mas o ideal era ter um corte aqui mostrando o nível do terreno com relação às sapatas, mostrando como estão as sapatas uma ao lado das outras, certo? E no mais é isso aí. Bom, a sapatinha do pilar parede 1 aqui, ó, ela ficou bem apertadinha. Provavelmente porque a carga desse pilar ficou pequena por causa do número de pavimentos. Mas a gente até comentou durante as aulas para adotar aqui um valor mínimo de 60 centímetros, da face do pilar até a face da sapata, para ter uma sapata aqui compatível com esse pilar, certo? Eu realmente deixei essa distância mínima aqui para trabalhar com esses pilares. Normalmente, obviamente, com um pilar desse tamanho aqui, eu teria que ter mais pavimentos e mais carga. No caso desse número de pavimentos aqui, esse pilar aqui não seria necessário, então ele não existiria. Mas é um detalhe que a gente abordou aí durante as videoconferências. Ok? Bom, alguma dúvida aí, pessoal? Deu para enxergar mais ou menos? Eu queria fazer esse tempinho de aula aqui mais para a gente dar uma geral e até ajudar também no nosso próximo trabalho, que vai ser algo parecido. Agora, eu vou mostrar o memorial. Memorial foi um pouquinho desorganizado na grande maioria dos grupos. Porque vamos pensar bem, o memorial ele é uma apresentação dos cálculos que você fez. Geralmente, num trabalho, quando você vai apresentar um projeto, principalmente projetos de grande porte, a gente precisa desse memorial descritivo mostrando o que foi feito no seu dimensionamento. E isso precisa ser claro para o cliente que vai receber. Isso é um serviço. Então, você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito. O cliente tem que ler, ele tem que ter facilidade no entendimento. Então, se a gente procurar aí na internet modelos de memorial, a gente sempre vai ver um padrão parecido com isso aqui. Isso aqui foi de um trabalho que eu recebi, mas trabalho da outra turma, da turma da manhã. Bom, esse foi um memorial muito bacana que eu recebi, então perceba, tem a capa aqui, nome dos integrantes, isso aqui é importantíssimo, pessoal, tanto na folha de projeto, como no memorial, porque senão eu não sei quem fez, quem que é o dono desse projeto, quem que é o autor desse projeto. O nome tem que estar claro aqui já desde o início, certo? Principalmente porque muitos grupos colocaram sem nome o trabalho. E muita gente não conseguiu postar. E muita gente também postou arquivo corrompido, certo? Então, a sorte foi o quê? Eu consegui, como eu tinha os integrantes do grupo, eu abri o de outro integrante, o integrante estava com
um arquivo normal. Então, tendo o nome dos integrantes aqui logo no início, e tanto no projeto como na contracapa, evita o lançamento de uma nota zero para vocês lá, devido a algum erro que vocês cometeram, certo? Então, evita essa dor de cabeça no final. Então, vamos fazer a próxima vez. Dessa vez eu vou relevar, deixei passar porque é a primeira vez. Mas vamos tomar cuidado, principalmente com a apresentação, tanto do projeto, das plantas, como também do memorial. Teve gente que entregou o projeto sem carimbo. Sem essa parte de apresentação aqui. Teve gente que colocou desenho junto com o memorial, que ficou de maneira desorganizada. Então, assim, aqui é um projeto. Eu quero um projeto que vocês entreguem. Então, tomem muito cuidado com a apresentação. A apresentação ela é a parte primordial aqui na avaliação. Porque esse trabalho, eu quero ver qual é o nível de detalhamento que vocês vão apresentar para um cliente. A parte de conta vocês têm a avaliação de 5,5, que foi ali para avaliar o dimensionamento. Aqui é a parte de projeto e detalhamento. Então, a apresentação aqui, ela vale muito nesse tipo de projeto. Então, aqui, ó, até as abreviaturas esse grupo fez, logicamente não precisa desse detalhe todo, mas isso é bacana, ficou como se fosse um TCC. Eu achei muito bacana essa apresentação. Então, tudo que foi usado, todas as nomenclaturas que foram usadas estão aqui especificadas no início, certo? Um sumário, geralmente quem já está acostumado a trabalhar com Word, esse sumário aqui é fácil. Você fazendo aqui essa numeração de forma correta, o sumário ele sai de forma automática, então é muito simples de ser feito, certo? Então, ó, memorial, sempre tem que ter no início as considerações iniciais, o que vocês utilizaram no dimensionamento. Então, ó, sobrecarga, revestimento, as cargas, pressão de vento, pé direito, tudo que foi dado para vocês como base de dimensionamento, isso tem que ser especificado no início, porque as contas são todas baseadas nisso. Eu não posso pegar simplesmente um valor do nada e jogar numa conta. Então, ele precisa estar aqui sendo sempre especificado no início do seu trabalho. Então, o nome dos integrantes e condições iniciais de projetos, FCK, tudo isso tem que ser especificado para você mostrar o que vocês estão calculando. Então, ó, material, aço A50, concreto C25, espessura de cobrimento, entre outras coisas. Aqui até eles fizeram um textinho aqui explicando, realmente não tem necessidade de fazer esse texto, mas é bom também para melhorar a organização. Então, ó, dimensionamento, exemplo 1, sapatas, carregamentos, tudo especificado, levantamento de carga, a ordem aqui no dimensionamento. Então, ó, tudo especificado certinho. Isso aqui, os que foram pedidos para dimensionar, né? Podia ser feito à mão ou também usando o Word, desde que mostrassem as contas. Referências aqui também não teve necessidade nesse caso, mas foi bom colocar. E os anexos aqui são os outros dimensionamentos, certo? Mas aí como anexo, de uma forma organizada, mostrando o que foi feito. Então, assim, está tudo organizado. Eu sei que aqui é um anexo, eu vou ver as outras sapatos. Não está de maneira jogada no meio do trabalho, certo? Essa organização é boa até para correção, para poder entender o que foi feito. Porque eu estou aqui como cliente, não estou como professor. Eu sou um cliente recebendo o trabalho de vocês e eu tenho que abrir e entender de forma clara, certo? Então, ó, tudo especificado nos anexos e aqui também o desenho da área de influência. Beleza? Bom, então era mais isso que eu queria mostrar para vocês verem a estrutura desse trabalho. Alguém ficou com alguma dúvida que gostaria de perguntar ou algo do tipo? Com relação às notas, eu estou finalizando as correções também e amanhã eu vou estar colocando todas as notas de todos os trabalhos. Outra coisa também que eu reparei durante as correções, pessoal. Bom, o formato de entrega, como eu falei que você estava lá especificado no material, é PDF único, certo? Então, geralmente a gente tem a folha de PDF, muita gente entregou ou trabalho com várias páginas em PDF em zip, ou também, pior, entregaram com imagem, mandaram fotos zipadas. Isso complica muito a correção. E, gente, tem maneiras fáceis de conseguir pegar essas coisas PDF e juntar. Então, por exemplo, quem fez PDF e deixou de forma separada,
Se a gente vier aqui no Google, vou botar aqui, unir PDF, vão aparecer, ó, juntar PDF, vários sites online que a gente consegue juntar. Então, é só jogar os PDFs aqui e no final apertar juntar. Ele vai juntar todos os arquivos e fazer um só e você faz um download. Então, isso facilita muito ali na apresentação. Imagem é muito complicado também de analisar, geralmente fica fora de foco, ou também para corrigir fica mais difícil, abrir as imagens. O PDF fica mais simples, eu consigo riscar, consigo dar uma olhada. Então, por isso que esse formato ele é muito importante. Nessa primeira etapa, eu relevei, mas nas próximas entregas, eu vou começar a levar muito em consideração. Então, tomem cuidado no lançamento. Lançamento dos trabalhos, PDF único, material, arquivo único lá no portal. Beleza? Para criar PDF também, existem muitos aplicativos. O Khan Scanner é o mais conhecido. Deixa eu botar aqui. Então, isso aqui é um aplicativo que tem para Android e tem para iOS. Então, você baixa, facilmente você tirando a foto, ele já transforma a sua foto no PDF, ele corrige as imagens. Então, você já consegue fazer de maneira direta o PDF do trabalho que foi feito. Inclusive, ele já faz o PDF único, vocês não precisam nem usar o site. Ele mesmo já tira as fotos e cria um PDF único que vocês já podem colocar no portal. Então, usem essas ferramentas, o Scanner ou o Small PDF, que é o site, para poder entregar um trabalho de forma mais organizada, facilitar a vida do professor. Beleza? Nesse primeiro trabalho, eu não peguei tão pesado assim não com essa parte de correção, mas no segundo eu vou pegar. Então, tomem cuidado, façam uma entrega bem organizada. Lembre que isso aqui é um trabalho. A gente está falando de engenharia. Beleza? Bom, há alguma dúvida aí, pessoal, com relação aos trabalhos? Vocês queriam perguntar? Se tiverem dúvida também na hora de fazer essa conversão de PDF, ou se não lembrar do que eu falei aqui, pode perguntar também no fórum, pode mandar mensagem no particular lá no AVA, tem uma parte de chat que vocês podem mandar mensagem para mim. Então, essas coisas que preferirem mandar de forma pessoal, lá no AVA tem um chatzinho. Deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que vocês fazem para falar comigo. Eu sei que eu recebo geralmente mensagem por lá. Se tiver alguma dúvida desse tipo em relação a montar o PDF, usar o Scanner, tem essa parte de mensagem que vocês podem mandar mensagem para mim. Tá? Então eu consigo responder por aqui também, além do fórum. Bom, no mais é isso aí. Acho que eu já falei pra caramba aqui com vocês, né? Alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho ou em relação à nossa matéria já de bloco sobre obstáculos que queira tirar, algo do tipo? Vocês estão me ouvindo? Porque ninguém está reagindo aqui. Ótimo. Beleza. Menos mal, tá? Sinal que eu não falei à toa, então. Falei, pronto, ninguém está me ouvindo, falei pra caramba e ninguém ouviu. Bom, e aí? Então eu vou deixar agora, depois dessa parte inicial, vou deixar esse espaço aí para dúvidas de vocês. Posso fazer, eu não consigo fazer isso para todo mundo, porque é muita gente, mas se quiser dar uma olhadinha no trabalho, me manda um e-mail, porque de repente eu posso tentar ver alguma forma de mostrar isso para vocês. Mas no geral, o que eu mais percebi, verifiquei de errozinhos, foram esses que eu apontei. Deixa eu ver se tem mais aqui, até coloquei. Vou disponibilizar esse modelo de memorial. Ele tem alguns errinhos também, logicamente, não está tudo perfeito, mas eu vou tentar apontar esses erros e postar ele já com essas revisõezinhas, para vocês poderem ter uma ideia. Eu vou ver se eu posto um trabalho de planta e um trabalho de memorial. Beleza? Ó, então, foi o tamanho da letra que eu vi. Bastante grupos aí tiveram esse errinho aí de tamanho de letra. Eixo dos momentos. Isso é importante aqui aí, frisar. Vamos lá. Deixa eu ver esse grupo aqui não.
Deixa eu ver se esse grupo fez aqui. Ó, um dos erros desse grupo aqui, ó, o trabalho está bem feito. Botaram aquele limite do terreno e tudo, só que deixaram as plantas viradas, certo? Não é uma boa forma de apresentação. Ó. Todos os textos estão rotacionados. Então não tem como eu pegar uma planta e vai ficar virando para poder chegar. Então as plantas têm que estar na orientação correta. Essa forma aqui de rotacionar para melhorar, para poder caber mais desenhos, isso aqui não é uma forma boa de se apresentar o trabalho. As videoaulas, Bruna? Então, nessa parte aqui de... Olha só, eu tô falando aqui e a tela não estava disponível, né? Agora que eu percebi. Bom, as videoaulas, Bruna, elas sempre... Deixa eu ver aqui. Elas sempre vão estar aqui nessa última página, no Moodle, vídeos complementares. Então, se você clicar aqui, vai ter sempre o link da videoaula da semana. Se você quiser ver as das semanas anteriores, é só voltar. Essa é da semana 7, que é a semana que a gente está agora. Na semana 6, vai estar aqui, ó, vídeos complementares. Certo? Semana 5 e assim por diante. Os vídeos de cada semana estão nessa parte aqui dos vídeos complementares. Ok? Bom, voltando aqui àquele projeto. Esse que eu estava falando com vocês, ele está bem especificado, o tamanho de letra está correto. O negócio é, o pessoal desse grupo deixou o desenho rotacionado em relação à prancha. Então isso aqui não é uma boa forma de apresentação. Se vocês olharem, lá, até as nomenclaturas de pilar e sapata estão rotacionadas. Provavelmente eles fizeram isso para poder caber dois desenhos e aproveitar a planta. Só que isso não facilita a leitura na obra. Então, esse é um tipo de artifício que não é aconselhável de ser feito. Ok? Mas, por exemplo, os eixos que eu estava falando, ó, quando vocês vão colocar os momentos, MX e MY, vocês têm que colocar qual é o eixo, em torno de qual eixo esse momento está acontecendo. Porque se você simplesmente colocar MX e MY, aonde que está o eixo X e aonde que está o eixo Y desse desenho? Deixa eu ver se o outro aqui colocou. Outro erro aqui, ó, nesse grupo. Não mostrou os momentos. Teria que ter os momentos aqui. Aí que a gente vai encontrando zero. Teria que mostrar o MX e o MY. Já não é o melhor, professor. Oi? Já não é o melhor, hein? Pois é, vou ter que reavaliar aqui, então, meus conceitos. Brincadeira, brincadeira. Bom, faltou aqui mostrar os momentos nesse trabalho. Então, eu não posso simplesmente, como eu vi alguns grupos fazendo, colocando o MX e MY no valor. Por quê? Eu preciso saber quem é o eixo X e o eixo Y. Logicamente que a gente, por convenção, tende a colocar o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Só que eu preciso mostrar isso no meu projeto. Não posso simplesmente supor que a pessoa vai saber. Principalmente por causa desse caso aqui também. Ó. Nesse caso rotacionado. Se eu não boto o eixo e a pessoa acha que o eixo X é horizontal e o eixo Y é o vertical, acabou. Todo o dimensionamento vai ser feito de forma equivocada, certo? Então, sempre que eu mostrar os momentos, tem que colocar os eixos de referência para poder a pessoa que for pegar esse projeto, por quê? Essa alocação, ele vai exigir um dimensionamento de fundação. Nesse caso, foi a gente que fez, porque era uma fundação direta. Agora, se fosse uma fundação sobre estacas, que precisaria de uma análise de geotecnia para ele posicionar as estacas e a gente fazer o bloco sobre elas, ele iria fazer esse dimensionamento de forma equivocada. Se ele colocasse o eixo X aqui de momento, só que, na verdade, se ele fosse o eixo Y, todo o seu projeto seria condenado, teria que rasgar o projeto e fazer um outro. Então, é sempre bom colocar esses eixos. Mais um ponto aqui, carimbo, como você teve alguns grupos que não colocaram carimbo, né, o formato da planta com a identificação do trabalho e o nome dos integrantes, número de folhas, etc. O arquivo em PDF único, como eu comentei com vocês também. Teve gente que colocou trabalho, desenho colorido, certo? A apresentação de projeto estrutural, a gente não trabalha com esse desenho colorido. Se for trabalhar com colorido, aí tem que ser um padrão, não é normal isso acontecer, mas se for trabalhar dessa forma, tem que tomar cuidado com a apresentação das cores, certo? Então, coisa colorida com cian, vermelho, verde, ou seja, do jeito que estava no AutoCAD,
aquilo ali não pode ser enviado para uma obra, certo? Então, geralmente, formato padrão, sempre trabalhar com monocromo, sempre com preto e branco. Cotar o limite do terreno, como eu falei inicialmente, muitos grupos faltaram com isso. E a organização do memorial. Exatamente, acabei comentando tudo que estava colocado aqui e anotado. Eu vou disponibilizar um trabalho desse aqui para vocês, tanto um das plantas e um de memorial, certo? Com algumas observações, para vocês terem uma ideia e já conseguirem ver, usarem como exemplos para o próximo trabalho. Beleza? Mas, no geral, gostei muito da apresentação de muitos grupos. Foram vários grupos que tiveram uma apresentação boa aqui de trabalho. Vocês vão ver isso aí quando as notas saírem, certo? Como eu não descontei muito essas coisas de letra, de eixo a princípio, então muita gente tirou nota máxima na parte da planta, certo? E no mais, é isso aí. Eu agradecer pelo empenho de vocês na execução desse trabalho. Eu espero que o segundo seja feito dessa mesma forma. Beleza? Bom, alguma dúvida em relação, então, a esse trabalho, a essa explicação, ou em relação à nossa matéria de bloco sobre 4 estacas, que vocês queiram falar aqui? Professor, Oi. boa noite. Boa Eu noite. reparei aqui que nas duas, no bloco sobre estacas, você nunca consegue desenhar todas as bitolas, assim, Sim. o detalhamento. Aham. Quando a gente for fazer para apresentar para você, precisa mostrar todas, porque realmente fica bem, o espaço fica, tipo, bem complicado para a gente colocar toda a Então, quantidade de barra. então, na prova não tem necessidade, porque realmente o desenho ele não está em escala. Mas no trabalho tem que estar, porque como o desenho está em escalado, então as bitolas realmente têm que caber lá. Tudo é feito em escala. Então a sua bitola vai estar na escala correta, as armaduras estão na escala correta, então você consegue distribuir essa quantidade. Se não couber, quer dizer que o espaçamento está muito pequeno e realmente aquele tipo de detalhamento adotado não foi o correto. No trabalho tem que dar certo. Mas nas provas, como a gente faz, como é feito à mão, os desenhos não estão em escala, na prova não tem problema não. Não precisa ter quantidade não, mas nos trabalhos sim. Beleza. Minha questão mais é na mão mesmo. Não, na mão não tem problema nenhum não. Outra coisa é que no exemplo do bloco de 3 estacas, foi recalcular a biela, meu ângulo estava... Não consegui chegar no mesmo ângulo que o seu. O seu deu 52,2 e o meu está dando 54. Dá uma olhadinha nos comentários, porque se eu não me engano, eu falei sobre esse erro. Aí eu até coloquei todas as respostas corretas. No comentário do vídeo e no fórum também. Não vi. Aqueles valores que estão lá são para a altura de 100 que eu tinha colocado. Eu coloquei 110 na aula, mas os valores estavam como se fosse uma altura útil de 100. Então, por isso que não está batendo. Mas aí nos comentários eu coloquei o valor com a altura de 110. Isso aí. Se quiser fazer um teste com a altura de 100, aí os valores são que estão na videoaula. Tá bom. Beleza? Posso postar também, Tânia. Vou postar ela. Assim que finalizar aqui, eu coloco ela para vocês. Vou até anotar para eu não esquecer isso. Tem tanta coisa aqui que... Tem muita coisa para fazer nesse pouco espaço de tempo. E aí, mais alguma dúvida então, pessoal? A princípio... eu vou ver se eu... hoje eu devo estar postando o nosso novo trabalho. Aí...
Na semana que vem, vocês tira um tempinho, ao invés de dar matéria nova, que já seria o dimensionamento de escadas, eu vou deixar um tempinho de aula para vocês tirarem dúvida do trabalho, certo? E o conteúdo pro trabalho já está finalizado. Vai até o bloco de 2, 3 e 4 destaques. Vai ser um dimensionamento de fundação parecido com esse aqui. Então, vou deixar a próxima aula para a gente poder tirar essas dúvidas do trabalho, essa parte inicial, para vocês conseguirem começar. Aí, na próxima semana, a gente volta com a matéria nova de dimensionamento de escadas. Acho que fica uma boa programação assim, desse jeito. Beleza? Show. Bom, pessoal, nossa videoconferência vai cair daqui a 3 minutos aqui, né? Aqueles 40 minutos do Zoom. Então, se ninguém tiver mais dúvida, vou encerrar por aqui nossa videoconferência. De qualquer jeito, eu vou estar lá no fórum, se tiverem alguma dúvida durante esse tempo, só mandar lá que eu respondo vocês. E até semana que vem, então, com as dúvidas do nosso novo trabalho que vai ser postado aí hoje, no máximo amanhã. Beleza? Bom, galera, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.